Um reforço pode chegar para o Internacional vindo do futebol russo. E ele pode também sanar uma carência que é muito pedida pelo torcedor do Internacional. Uma mudança deve acontecer no time para encarar o Corinthians. Quer dizer, até duas mudanças, segundo o que treinou o técnico Roger Machado na atividade desta quinta-feira. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar algumas informações do Internacional, que tem novidades no time, tem situações de mercado para a gente atualizar também. Neste conteúdo, que é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo. A Zapay cuida do teu carro, para que tu não tenha risco, né, de busca e apreensão, daqui a pouco parar numa blitz e ter algum problema, né, com o documento. Então já paga o IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima, né? Tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição do vídeo. E lá, né, você faz o acerto, só consultar de forma gratuita a placa, já vai puxar, né, tudo que tu tem pendente, como fica a parcela, qual o valor e qual o desconto também. Então faz agora aí que eu tenho certeza que tu tem alguma coisa pendente, já vai passar o final de semana sem preocupação com isso, tá? CAPAY, meus parceiros aqui no canal. Turma, quero atualizar algumas informações e eu tenho batido muito na tecla que o Inter já tem mapeado algumas situações para o meio do ano. A janela que vai vir agora, né, na pausa do Super Mundial, ela promete machucar o Inter de alguma forma. Tratamos ontem aqui no canal da situação envolvendo o Vitão, que muito provavelmente vai receber propostas da Europa e dificilmente o Inter vai ter condição de segurar este jogador, mas também o Inter sabe que tem as suas carências hoje e que precisa saná-las, oferecer condições ao técnico Roger Machado de tornar esse elenco ainda um pouco mais competitivo e colocar algumas características de jogadores que hoje o Colorado não conta. E um desses jogadores é um centroavante. O Inter tem o Borré, o Inter tem o Valência, o Inter tem três jovens, né? O Ricardo Matias, o Luca e o Raikkonen, mas, né, o Inter entende que falta aquele jogador que era o Lucas Alário no ano passado, né? Um centroavante mais de área, um cara mais competitivo, e esse jogador pode vir da Rússia. Aqui eu não estou dizendo que tem uma negociação em curso, não estou dizendo que está avançado, não estou dizendo que ele vai jogar no Inter. Eu estou dizendo que na Europa haverá bastante movimentação. E os empresários dos jogadores que estão sem espaço na Europa neste momento já estão, né, mapeando clubes para situações de mercado na metade da temporada. E é exatamente o caso do atacante Alejandro, de 25 anos, que fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Vitória no ano passado. Foram 34 jogos e 15 gols marcados, 4 assistências, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele que pertencia ao Red Bull Bragantino, esteve emprestado ao Vitória, fez um grande ano, claro, né, naquela coisa, né, do time jogar para ele, né, fez muitos gols mesmo, manteve o Vitória na elite do futebol brasileiro, levou o Vitória até a disputa da Copa Sul-Americana, inclusive, fez gols também, né, na Copa do Brasil, no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, tanto é, né, que despertou o interesse do futebol do exterior. Ele voltou ao Red Bull Bragantino, né, com quem tinha vínculo, e ele pagou a sua multa rescisória, que era na casa dos 4 milhões de euros, para ir ao CSKA Moscou no começo dessa temporada. Lá ele não conseguiu jogar, gente. Ele tem 4 jogos na temporada russa, somando 132 minutos. Por óbvio, né? Nenhum gol e nenhuma assistência. Tem jogos que ele jogou 3 minutos. Então, ele não vem conseguindo jogar. A gente sabe que é uma adaptação muito dura, né, para quem sai daqui e vai jogar no futebol russo. A gente sabe que a Rússia também tem passado por um período de conflito com a Ucrânia, né, por mais que a região da Ucrânia seja muito mais afetada neste momento do que a região da Rússia. Então tem toda essa questão, tá? E ele cogita voltar ao Brasil na metade da temporada, no empréstimo, com opção de compra, ou até mesmo, né, em cima de uma saída definitiva. É bom destacar, né, como o CSKA, né, teoricamente não pagou nesta multa rescisória, mas a gente sabe que deve ter algum custo, né, com o Alejandro.
teria, né, de desembolsar algum valor e tal, mas é uma situação de mercado de um cara que foi muito bem no ano passado e que poderia pintar para ajudar o Internacional, porque o Inter está buscando este atacante, né, esse centroavante, finalizador, fazedor de gols, diferente, né, do Borré e do Valência, que são caras mais de movimentação e que poderiam, inclusive, né, se complementar numa escalação com o Alejandro como titular. Então, um nome que o Inter está mapeando, né? O empresário do jogador é o Juliano Bertolucci, curiosamente, né, o mesmo do Thiago Maia, do Vitão, né, que também pode deixar o Inter aí na metade do ano. Então, né, haverá essa relação um pouquinho mais estreitada e, de repente, né, o Alejandro pode pintar no Internacional. Como eu disse, ainda não tem negociação em curso, mas é um nome que circula nos corredores do estádio Beira-Rio. O artilheiro do Brasileirão do ano passado pode pintar aqui sim no Internacional nesta metade de temporada. Gosta do nome? Já deixa aqui teu comentário, que é sempre muito importante para que o canal siga crescendo, tá bom? Ontem também, gente, recebi uma informação importante de que o Roger fez um teste no treino. Colocou o Thiago Maia como titular e o Gustavo Prado também. O Inter fará um novo treino e último hoje no CT do Parque Gigante, com portões fechados, visando o duelo do próximo sábado contra o Corinthians lá em São Paulo. E aí vai definir o time. E aí eu vou trazer para vocês em primeira mão aqui. Mas a tendência, então, é do Thiago Maia entrar na vaga do Bruno Henrique e o Prado, né, pode ser uma peça a ser testada no lugar do Tabata, com dois jogadores um pouquinho mais de velocidade. O Wesley de um lado e o Prado do outro, né, ao invés do Tabata, que é um jogador mais meia ponta, né, esse jogador de mais meio, mais condução, né, o Roger prevê um jogo de muita transição, né, o Corinthians é um time muito rápido, por mais que tenha na sua provável escalação, né, 3 volantes, o Martínez, o Carrillo e o Ranieri. Tem lá o Memphis, tem o Yuri Alberto, que são jogadores também de muita velocidade. O Coronado, né, é um jogador dessa bola longa, então tem que tomar cuidado. E a zaga do Corinthians é uma zaga lenta, né, que tem lá o Félix Torres, tem o Kaká, o Ramalho pode jogar também, né, o Gustavo Henrique, que era uma possibilidade, passou por cirurgia, então está fora do jogo. Então é um jogo que o Inter pode aproveitar dessa transição. Então o Thiago Maia e o Gustavo Prado podem sim aparecer como novidades no time. E aí a nominata do Inter ficaria com o Antony no gol, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando, Thiago Maia ou Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Prado ou Tabata, e na frente, né, o Ener Valencia, que é o único atacante, né, bem dizer, de mais estofo que o Inter tem disponível, né? O Raikkonen deve ser relacionado de novo, mas ficaria como alternativa no banco de reservas, visto que o Luca e o Ricardo Matias ainda não estão liberados pelo departamento médico. Já o Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e o lateral esquerdo Angileri, Ranieri, Carrillo e Martínez, Coronado, Memphis e Yuri Alberto, né? O Memphis voltando, né, depois de ter um problema no pé, ele que está treinando já normalmente, deve ser reforço, infelizmente, né, porque joga uma bola federal o Memphis, tomara que não jogue nada contra o Inter, mas ele é bom de bola, a gente sabe disso. Tá bom? Não esquece que a rodada do Campeonato Brasileiro começa nessa sexta-feira com o São Paulo e Fortaleza, jogando lá no Castelão. O Vojvoda, né, no comando do Fortaleza, o São Paulo ainda, né, do técnico Zubeldia, né, o São Paulo que venceu na Copa do Brasil, Fortaleza empatou contra o Retrô, então jogam nessa sexta-feira, você palpita lá em kto.bet.br, tem Premier League também com Manchester City e Wolverhampton, tá? Então jogos bons para palpitar, kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!